Nascido em Adamantina, interior de São Paulo, nosso convidado é um profissional com uma trajetória brilhante, com formação em tecnologia e pós-graduação em gestão de tecnologia. Ele trabalhou por 20 anos na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, onde foi responsável pela gestão da plataforma de negociação eletrônica. Além disso, ele foi CEO da BLK, uma empresa do grupo B3. Nosso entrevistado também investe em empresas de impacto social e atua como conselheiro. Como empreendedor, ele fundou unidades da Escola Maple Bear em Paulínia e Barão Geraldo. Você de Campinas e Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Thiago Basílio, meu xará, um prazer recebê-lo aqui no Poder e Negócios. Muito prazer, Thiago. Conte sempre comigo para poder contribuir com esse tipo de conversa. Com certeza, porque a gente sabe que histórias de sucesso trazem muitos insights, as pessoas conseguem absorver certos detalhes da história de alguém e talvez mudar a direção ou até mesmo seguir na direção que ela está caminhando já, não é? Então, histórias sempre são bem-vindas aqui no Poder. Eu quero saber a sua história. Conta um pouco da sua infância, como foi. Vamos lá. Bom, nasci em Adamantina, uma cidade mais ao interior do estado de São Paulo, próximo à divisa do Mato Grosso. E meu pai era bancário, trabalhava no Banespa na época, então dentro do estado de São Paulo a gente mudou muito. Nós conhecemos muitas cidades, mudei para o Vale do Ribeira, cidades como Registro. Inclusive teve algum entrevistado seu aqui que era de Registro, lembro que ele falou que nasceu aqui. E mais recentemente meu pai foi transferido para Santos, onde eu fiz a faculdade. Então fiz a Universidade Católica de Santos, fiz o curso de Ciências da Computação, que foi o que me permitiu entrar, começar a trabalhar no mercado corporativo e então eu fui parar no mercado financeiro. Olha só. Na época, comecei a trabalhar em São Paulo, ainda fazendo faculdade em Santos, então acordava bem cedo para ir trabalhar, voltava, ainda fazia faculdade, ia dormir bem tarde. O pessoal de Santos está bem acostumado com esse caminho, bastante gente vai de Santos para trabalhar em São Paulo. E aí foi quando tudo começou, quando efetivamente eu entrei no mercado financeiro, trabalhando com tecnologia, e ali começou efetivamente minha carreira a decolar. Bom, pelo que eu percebi, então, veio dessa inspiração do seu pai. Com certeza. Então, meu pai já trabalhava em banco, já tinha muito dessa questão financeira, educação financeira sempre fez parte das conversas em casa e para mim foi uma realização começar a trabalhar na época a Bovespa, a Bolsa do Estado de São Paulo, né? E ali eu comecei a ter um primeiro contato com o mercado financeiro. Lógico que meu foco ainda era muito a área de tecnologia, era muito focado, eu trabalhava no desenvolvimento de sistemas na época, então foi por ali que eu comecei, mas já colocava um pezinho no mercado financeiro que já começavam a se abrir outras portas. Bom, e naquela época você vendo toda aquela realidade da Bolsa de Valores, as pessoas perdendo o cabelo, como que era aquilo? Pois é, não, a realidade hoje é muito diferente. Na época realmente ainda tinha o pregão Viva Voz, né? Era um ambiente muito dinâmico, era muito complicado para quem vinha de fora conseguir acompanhar aquela gritaria toda, aquelas compras e vendas. Quem via de fora realmente não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ali dentro é muito organizado, então eles têm todos os códigos ali de compra, de venda. Tem não, né? Tinha, porque os pregões Viva Voz não existem mais, foram completamente substituídos pelo pregão eletrônico e hoje é só tecnologia que roda toda a plataforma de negociação. E naquela época, quando você mexia com tecnologia, já era pensando nessa migração para o digital, para o virtual? Com certeza. A evolução ela foi gradual, né? Então, naquelas épocas, os números de negócio eram muito menores, a evolução veio acontecendo e a tecnologia veio popularizando o acesso da população ao mercado financeiro. Sim. Na época era muito restrito, né? Poucas pessoas poderiam utilizar daquele mercado, poderiam acessar o mercado e a tecnologia veio facilitando e cada vez mais trazendo isso para que todo mundo conseguisse acessar. Até que teve um momento em que foi lançado o home broker, né, que hoje parece um negócio muito comum, mas à época era um negócio revolucionário e começava então as pessoas físicas começarem a enviar as ofertas e conseguir comprar ou vender uma ação diretamente da bolsa. Sim. E quando rolaram aquelas
aquelas crises mundiais aqui que afetaram, né, o nosso país, e com certeza a Bolsa de Valores foi muito impactada. Com certeza. Tem muitas histórias interessantes dos tais circuit breakers. Circuit breaker é um mecanismo de trava, né, que tem na B3, que quando tem uma queda de 10% tem a primeira parada. Depois tem mais algumas que é quando dá menos 15 ou menos 20. Então, dependendo da crise, vão tendo essas paradas para tentar acalmar o mercado e que a negociação seja mais racional. Mas acontece muito rápido e a emoção, mesmo sendo somente eletrônico, o pregão é muito forte. Na crise do Covid, que é a mais recente, aí, né, durante a pandemia, a gente passou por alguns desses circuit breakers. Na época eu já estava trabalhando ali na mesa de operações da Bolsa, que fazia essa parada controlada para tentar dar uma diminuída na crise, mas realmente a emoção é um negócio fora de série. A gente ficava muito atento ali para que nada saísse das regras, porque a parada da negociação hoje em dia, antes também não é uma parada automática, é uma parada controlada. Sim. E é efetivada manualmente. Então são momentos de tensão quando qualquer crise dessa acontece. E aí tinha muito desafio no sentido de outras línguas, porque eu imagino que eles vêm investidores de todo mundo, até mesmo os chineses principalmente, eu imagino. Perfeito. Não, tem bastante desafio. A parte interessante de hoje é que, como o mercado é muito eletrônico, já tem um padrão de comunicação, alguns protocolos que eles se adaptam ao nosso sistema e acabam fazendo essa negociação de forma direta. Então, a língua hoje não é mais uma barreira tão grande e o inglês é muito utilizado. Acaba sendo o padrão. Acaba padronizando essa comunicação. Mas teve um momento em 2010, 2011, que teve um projeto muito interessante da Bolsa com a Bolsa de Chicago, com a CME. E nesse projeto houve uma modernização completa da plataforma de negociação. Foi um projeto de alguns anos numa integração muito interessante. E teve alguns choques de cultura interessante ali também, né? Porque os americanos são muito diretos, com eles, o brasileiro ele tem uma tendência de levar as coisas mais para o pessoal. Os americanos eles são muito profissionais. Sim. E ali foi um aprendizado muito grande de toda a equipe que estava trabalhando no projeto, cresceu muito junto com aquilo. E no começo a língua era uma barreira, mas depois o aprendizado do inglês é engraçado. Ele passa por algumas etapas, mas a hora que você começa a usar de verdade, aí realmente destrava e começa a funcionar muito melhor. Agora me conta uma coisa, porque muita gente não faz ideia do que a Bolsa de Valores representa para o país, para a economia. E às vezes o que afeta diretamente o cidadão está sendo discutido lá na Bolsa e às vezes as pessoas não sabem, né? É verdade. A Bolsa nada mais é do que uma infraestrutura de acesso ao mercado. Então, o interessante ali é que a Bolsa democratiza, ela passa essa transparência e esse acesso direto, né, que o mercado consegue fazer e tenta, da melhor forma possível, tornar o negócio equânime para todos. E, com certeza, as crises nacionais e mundiais acabam se refletindo lá. Então, por ter a plataforma exposta a essas negociações, hoje em dia é muito comum ter negociação de robôs, negociações autônomas. Não necessariamente ter um ser humano do outro lado tomando a decisão. As decisões acabam sendo tomadas de formas automáticas, avaliado com base em notícias. Então, acaba que elas são muito, muito rápidas, acontece de forma muito ágil. Inclusive, episódios que aconteceram na Bolsa dos Estados Unidos, que teve o flash crash, né, que gerou um baita de um problema lá, que foram questões de milissegundos, acabam afetando aqui também, porque o mercado está todo interconectado. Nossa, imagina só, porque a inteligência artificial atuando dessa maneira, uma informação que em segundos ela pode ser apurada aqui do outro lado do mundo e causar efeitos desastrosos muitas vezes, né? Perfeito. E até episódios mais icônicos do mercado, teve o famoso Wesley Day também, que aconteceu quando teve a delação lá com relação ao Temer. Esse impactou imediatamente pós a abertura do mercado. Então, tanto notícias nacionais quanto as internacionais são percebidas ali de forma muito rápida. Sem dizer, por exemplo, o episódio das Torres Gêmeas. Ali foi um impacto global, o mundo inteiro sofreu aquilo. E ali dava para ver essa interconexão que o mercado tem e o quanto um acabava impactando no outro. Muito legal. Thiago, a gente vai fazer uma pausa agora.
mas é muito rápida. Você fica aí que o Poder de Negócios volta já. De volta com o Poder de Negócios, conversando hoje com o Thiago, que é meu xará, Thiago Basílio. E me conta um pouco da sua vida hoje. Você, então, decidiu deixar esse mundo dos negócios para agora ver como investir no futuro, porque futuro das gerações, porque ramo da educação. Como está a sua vida hoje e por que dessa migração? Em 2018, eu comecei a plantar ali uma sementinha que foi, junto com a minha esposa, nós começamos a montar uma escola que é a Maple Bear em Paulínia. A ideia ali era começar a desenvolver alguma coisa na educação, porque de verdade a gente acredita que só a educação consegue transformar um país e fazer com que o país evolua e cresça de forma sustentável. E aqui o sustentável não é só uma questão de ecologia, é de sustentável de crescer a longo prazo, pensando em todas as variáveis. Então a gente plantou essa sementinha ali em 2018, em 2019 nós abrimos a escola em Paulínia e ali começou minha primeira aventura fora do mundo corporativo financeiro. A escola veio se desenvolvendo e em 2022, pós a crise da pandemia, porque também a gente pegou um momento muito difícil ali da escola, porque nós abrimos a escola em junho de 19, chegou março de 20, veio a pandemia, precisamos fechar a escola, foi um momento super desafiador para todo mundo. Na época a escola ainda tinha poucos alunos, então por pouco nós não viramos estatísticas daquelas empresas que não sobrevivem ao seu primeiro ano. E nesse momento foi muito importante, porque eu ainda continuava trabalhando na B3. E eu consegui ali, durante esse período, fazer ali uma junção das coisas, conseguimos tocar. A Mônica, que é a minha esposa, ficava à frente da escola ali, ela conseguiu fazer essa alavanca de crescimento e a escola se estabilizou e continuou hoje em dia é uma escola de sucesso. Hoje em dia nós estamos com 200 alunos e é uma escola que está muito bem, é uma escola referência na cidade. E aí em 2022 apareceu uma oportunidade de um grupo de empresas chamado Grupo Anga e hoje em dia eles se enxergam como um grupo de participações. Então eles compram partes menores de empresas que geram impacto social de alguma forma. Então uma das empresas que faz parte do grupo hoje é uma construtora, porque a gente sabe que o déficit habitacional hoje no Brasil é muito relevante. Sim. Então todas as empresas, para fazerem parte do grupo, de alguma forma precisam estar ligadas a um impacto positivo na sociedade, e aí voltando para a história de ser sustentável, olhando sempre ao longo prazo. Então, essa primeira tentativa de investimento ali foi muito mais para começar a conhecer como é que isso funciona, como que a gente consegue gerar esse impacto positivo, aliando sempre uma parte importante que, antes de tudo, precisa ser uma empresa, precisa ser rentável. Sim. A sustentabilidade está, inclusive, na parte econômica da coisa, né? Precisa se sustentar como uma empresa saudável também. E então, dentro desse organismo que são essas participações, surgiram oportunidades de fazer investimento em algumas outras empresas também. Também empresas com impacto social. Uma das empresas hoje que eu sou investidor e faço parte do board também chama Redação Online, que é uma empresa que se utiliza da inteligência artificial para fazer correção das redações, onde os principais clientes, se a gente olhar na parte B2B, são os grandes grupos educacionais. Se nós olharmos para o B2C, são os próprios alunos querendo melhorar a escrita das redações e o quanto eles vão ter de nota disso no Enem. Tem alguns pacotes que eles compram lá e fazem o estudo de como vai melhorando a sua própria redação. E tudo isso com inteligência artificial, tentando diminuir do lado de lá o quanto a gente tem de pessoas fazendo, porque diminui muito a assertividade do processo. Então, sendo com tecnologia, a gente consegue deixar muito padronizado. E aí quem vê uma escola não imagina que por trás tem toda uma estratégia, tem todo um pensamento, tem todo um investimento, a questão do B2B, B2C. E você falando, dá esse volume que há por trás de estratégia. E quando a gente fala da Maple Bear, a gente está falando de uma grande rede de ensino que
que leva o ensino bilíngue, não? Perfeito. Eu fui, inclusive, na sua unidade lá de Paulínia e eu fiquei assim, eu falei, nossa, essas crianças falam uma fluência ao inglês aqui que você fica impressionado, é muito rápido, não? É verdade. Quando as crianças aprendem desde pequenininhas, aquilo ali acaba entrando na cabeça delas de forma muito natural. Elas não aprendem por regras, elas aprendem pela vivência e pelo uso da língua. Eu aprendi o inglês da pior forma possível. Foi fazendo escolinha de inglês durante minha adolescência inteira. E, como eu te disse, quando nós entramos num projeto com a Bolsa de Chicago, o inglês foi extremamente importante. No começo eu não tinha nenhuma fluência. E, na verdade, eu comecei a ganhar essa fluência e efetivamente saber usar de forma profissional atuando. Só que eu vejo que quando as crianças começam a falar, por exemplo, na Maple Bear, que a partir de 2 anos, quando chega com 4, 5 anos, as crianças já têm um inglês fluente, obviamente adequado ao vocabulário delas, mas elas já conseguem participar de uma aula que é ministrada 100% em inglês. As aulas da educação infantil, elas começam em inglês e depois vai começando a ter uma parcela do português ali. Então, é fantástica, é extraordinária essa evolução que as crianças têm, porque a primeira infância é onde ainda estão se estabelecendo, né, as conexões cerebrais, e ali faz muita diferença, não só para o software, para o hardware. Então, inclusive, o cérebro em si sofre transformações muito relevantes. E a gente está num momento que a tecnologia que manda e a tecnologia está nesse cenário globalizado e o inglês é fundamental. Perfeito. Nossa missão lá é criar cidadãos para o mundo. Só ser bilíngue hoje em dia não muda mais, né? Então, tem toda uma questão comportamental e a metodologia canadense que ajuda esse tipo de trabalho em grupo. Na escola tradicional, a gente ainda é muito avaliado de forma individual. Sim. Mas quando você chega no seu profissional, é muito difícil você ter uma entrega individual. Normalmente, as entregas envolvem muitos times e muitas pessoas, né? Então, hoje em dia é mais relevante você aprender a trabalhar em grupo do que você se destacar individualmente. Traz resultados muito mais relevantes. Agora eu quero sua opinião. Educação no Brasil, como que você avalia? Hoje a educação vem evoluindo bastante no Brasil. Infelizmente, a educação pública ainda não tem uma qualidade que nós gostaríamos. Os resultados do PISA é um estudo que é feito mundialmente. Saíram os resultados de 2022 e os resultados do Brasil foram bem ruins. Nós, olhando para a Maple Bear, a gente olha também o Canadá, porque nós usamos muito da metodologia canadense ali dentro e tem uma discrepância muito grande. E o PISA talvez seja o estudo mundial que nós consigamos ter o melhor benchmark para avaliar toda a educação. E, infelizmente, o Brasil não está em boa posição, mas é uma oportunidade para a gente investir nisso. Então, a que se deve, talvez, isso? Falta de investimento? Porque a gente vê que recursos são destinados para a educação, mas na prática... Existem vários estudos, mas uma das correntes entende que todo investimento na educação de base, ele traz mais resultados do que o investimento na educação superior. Óbvio que não deve se deixar de investir o dinheiro público na educação superior, mas ele traz mais resultados se for investido na educação de base, tanto em pré-escola quanto em ensino fundamental. Então, talvez a qualidade desse investimento precisa ser reolhada aqui nessa primeira fase. Esse direcionamento. Exatamente. Aí. E comparando com alguns países do mundo, não necessariamente o dinheiro investido, fazendo uma relação de investimento com relação ao PIB, o investimento do Brasil não é dos mais baixos. Talvez seja a qualidade e a eficiência aqui que realmente esteja fazendo uma grande diferença. E olhar para isso é importante o quanto antes, não? Com certeza. A transformação do país passa pela educação. O maior exemplo recente é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul foi um país que ali na década de 60, de 70, começou a fazer uma virada muito relevante, investir muito em educação, e a potência que a gente conhece hoje. É verdade. Bom, Thiago, a gente vai fazer mais uma pausa, mas olha, agora é a última pausa do programa. Poder e Negócios vai para um rápido intervalo, mas volta já. De volta com o último bloco do Poder e Negócios para falar sobre expectativa de futuro, e eu estou aqui com
o ursinho da Maple Bear. Olha só. O Chinook. O Chinook. Olha só, o Chinook faz sucesso com todo mundo, eu imagino, não? Faz sim, as crianças quando tem uma matrícula lá, a criança ganha o ursinho e eles saem de lá apaixonados, dormem com o urso. As mães também, não? Também, com certeza, com certeza. E me conta, qual que é agora a expectativa, né? Porque você chega com essa ideia, avança pela pandemia, passa por esses momentos difíceis e se mantém, né? E aí o pensamento é sempre de evolução, de crescimento. Com certeza. Uma das coisas que a gente se propôs a fazer ali é trazer um pouco das práticas de gestão do mundo corporativo para dentro do ambiente acadêmico. E isso é bem incomum. O que a gente percebeu nas escolas é que é muito difícil ter remuneração variável atrelado a desempenho, coisa que é bem comum no ambiente corporativo, ainda não é muito explorado ali. Então é uma das coisas é uma das inovações que nós trouxemos, estamos já implantando na Escola de Paulínia, e agora a ideia é começar a implantar isso na Escola de Barão Geraldo também. E aí você então já funciona em Barão Geraldo? Perfeito. Em fevereiro desse ano nós abrimos a segunda unidade, que é em Barão Geraldo, eu com outro sócio, e essa unidade a gente está tentando trazer já todo esses 5 anos de aprendizado de Paulínia para tentar errar menos ali. Então, não tem jeito, mesmo com toda a experiência de gestão, quando você entra no mercado novo, tem toda uma curva de aprendizado ali que a gente acaba apanhando bastante, mas isso fez a escola crescer muito e é o que nós estamos trazendo de experiência agora para essa escola nova. Mas eu costumo dizer, Thiago, que os erros eles servem para isso, para a gente aprender e continuar, não parar, não é? Porque muitas pessoas param com os erros, com as frustrações e não devem fazer isso, não? Só tem um jeito de não errar, não fazer, né? Então, errando que a gente consegue sair do outro lado. Os erros trazem muitas lições e muito aprendizado e consumir conteúdo faz muita diferença também. Contando um episódio rapidinho aqui, logo pós-pandemia eu ouvia muito podcast na época de empresário falando assim, o mais importante é proteger o seu caixa. Corte as despesas, renegocie contrato, renegocie aluguel. E aquilo, na época eu, como empresário, não tinha experiência ainda, eu vinha do mundo corporativo e aquilo foi muito importante para eu pensar num negócio que provavelmente em 5, 6 meses ia me trazer um problema gravíssimo e foi um insight que eu tive assistindo programas como esse que nós estamos aqui. Então aquilo foi relevante para mim, trouxe um aprendizado sem que eu precisasse ter um problema muito grande. Então, acho que a gente tenta aprender com os próprios erros, mas se conseguir aprender com os erros dos outros, melhor ainda, né? Melhor ainda. E vem cá, qual que é a sua expectativa para o futuro, até em termos de revolucionar a questão da educação aqui na nossa região? Legal, nós estamos investindo muito em soft skills. Uma coisa que a gente estava comentando aqui no intervalo, né, que o hard skill hoje, que é o aprendizado em si, o conteúdo em si, está começando a ficar de muito fácil acesso. Com esse negócio de ChatGPT, inteligência artificial, está muito fácil de conseguir o acesso a isso. Então, onde está a principal diferença? É em como você utilizar isso. Então, cada vez mais o soft skill, a habilidade de lidar com pessoas, o empreendedorismo, a atitude faz mais diferença. Então, nós estamos investindo muito nesse tipo de aprendizado para tentar trazer isso para os alunos e deixar de ser um aluno padrão que estuda para a prova, que decorou conteúdo, mas não sabe exatamente como que vai aplicar aquilo. Então, olhar para empreendedorismo, educação financeira, é um negócio básico que todas as profissões deveriam exigir, porque é o que você vai precisar no seu dia a dia. E aprendendo com a cabeça fresca, assim, né, para os mais novinhos, como no inglês, né, que tem essa facilidade, porque é muito mais fácil você aprender logo cedo e caminhando nessa estrada consolidada, porque você já conhece, já aprendeu teoria, tudo, otimiza tempo, começa a crescer cedo, não é? Com certeza. E as atividades são todas adaptadas também, né? Então, as crianças têm atividades que vão desenvolvê-las, que estão preparando, mas na medida que elas consigam aplicar. Então, elas não vão perceber essa evolução porque é natural para elas. Sim. E a hora que efetivamente isso for necessário, vai estar lá, faz parte da caixinha de ferramentas que elas adquiriram ao longo da vida. É isso mesmo. Para entrar em contato com vocês lá, só pesquisar? Pode procurar nas redes sociais. A Escola de Paulínia é Maple Bear Paulínia.
E nós temos a unidade Barão Geraldo, que é Maple Bear Barão Geraldo. Pode nos procurar tanto no Instagram quanto no Facebook, que vocês vão nos encontrar. Perfeito, Thiago. Muito obrigado pela participação aqui no Poder e Negócios de hoje. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. O programa fica por aqui. Eu te agradeço demais pela companhia e digo mais, você pode rever esse programa na íntegra. Basta acessar o nosso canal no YouTube, se inscreva e curta as nossas publicações. Aliás, posso dizer também que você também vai poder ouvir todo o conteúdo dessa entrevista no Spotify. Basta pesquisar lá, Poder e Negócios, e ter acesso a todas as entrevistas dadas aqui no Poder e Negócio. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente semana.